1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 21. Esse é um dos assuntos que falaremos também no discipulado, amém? A respeito de conhecer a sua Bíblia, né? De você desenvolver a habilidade de achar livros, não só a habilidade, mas saber onde encontrá-los, com rapidez, com manejo. A Bíblia diz, né, que nós devemos saber manejar bem a palavra da verdade. E a comparação é bem vista como um soldado e a sua espada, né? Ele sabe manejar bem, ele sabe como golpear. Por quê? Porque ele treina dessa forma. E é da mesma maneira manejar a palavra de Deus. Você vai conseguir achar com mais facilidade na medida com que você for treinando esse hábito. Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 21, a palavra do Senhor diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Eu vou ler mais uma vez. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos nesse momento, Pai, que a sua palavra venha nos abençoar com a porção diária que nós necessitamos, Deus, para sobreviver nesse mundo tão vil, tão tenebroso, tão cheio de trevas. Que ela seja lâmpada para o nosso caminho nessa noite. Que nós possamos, Pai, através dela, abrir o nosso entendimento e possamos estar iluminados com o seu Espírito Santo para enxergar as bondades e as verdades que a sua palavra nos traz nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Essa carta, ou essa epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, ela tem uma particularidade que me dá até uma inveja boa, vamos dizer assim, se é que existe, né? A velocidade com que Paulo conseguiu instaurar essa igreja, com tão pouco tempo, e tamanho foi o êxito que ele conseguiu obter. Essa igreja foi criada em 3 sábados, com 3 pregações, em 3 sábados diferentes, na sinagoga. Paulo conseguiu formar ali o início de uma igreja sólida, uma igreja padrão, né? Uma igreja de boa fama. Eu vou ler com os irmãos aqui rapidamente. Capítulo 1, verso 8. Paulo fala assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Imagina, irmãos, você receber uma carta dessa forma, que você está num padrão tão bom que eu não preciso mais pregar nada para vocês. Olha isso. Muito, muito bom, né? Então esse é um dos princípios pela qual nós vamos pegar por referência essa epístola hoje. O padrão desses irmãos aqui. E mesmo assim, Paulo fala para eles, dá um conselho, praticamente uma ordem, né? Julgai, está no imperativo. Todas as coisas. E reter o quê? É bom. Irmão, você e eu, nós não vivemos num mundo alienado, né? Você não tem o seu mundo paralelo, você não vive ali no seu mundinho fechado, recluso, só você e o seu Deus e pronto. Não. A gente vive sob ataque. Ataque espiritual, ataque, às vezes, dentro da própria casa, ataque no emprego, ataque familiar. A todo momento você é atacado, não é assim? Todos nós. A todo momento é ataque. Ataque de todas as formas, da doença. Todo momento você é atacado de alguma forma, não é assim? E fora isso, ainda tem as ideologias, os pensamentos, as vaidades. Tudo isso vem para quê? Para entrar na nossa mente, para tentar infiltrar na onde nós devemos guardar, que é o quê? O nosso coração. Se você guarda o coração, você tem a parte boa e retém a palavra boa, e aquilo vai frutificar algo bom dentro de você. É a boa semente. Agora, e se entra uma semente ruim no seu coração? Vai frutificar algo que é ruim. Amém? Portanto, pensando dessa forma, Paulo ele fala assim, que nós devemos tomar cuidado de poder fazer um bom
julgamento. E também, depois de fazer este julgamento, reter somente o que é bom. Reter somente o que é bom. Eu imagino que você chega aqui no culto e eu tenho aqui um abacaxi, com espinho e tudo, uma manga, um abacate, né? Frutas assim, a melancia, que em geral a gente, sempre de toda fruta, a gente tira alguma coisa que vai pro lixo. Hoje em dia tem umas invenções aí, né? A gente come casca, umas doideiras aí. Mas via de regra você vai jogar alguma coisa fora, não é assim? Agora eu falo assim, ô irmã Zília, não sei se a senhora gosta do abacaxi, só pode comer esse abacaxi aqui. Aí você fala, nossa, Rodrigo, eu amo abacaxi, mas ele tem casca e tem espinho. Ele tem a coroa aí, né? Eu falo assim, minha irmã, mas vamos fazer o seguinte, a gente tira o espinho, a coroa, tira a casca e a gente vai comer só o abacaxi. Aí eu falo assim, boa ideia, irmão. Aí eu como. É isso que Paulo tá falando. Que de tudo que a gente tiver à frente, a gente vai conseguir tirar alguma coisa boa. Irmão, mas eu não gosto de tal coisa. Tira isso. Não precisa reter. Você vai comer um abacate, você vai comer aquele caroço inteiro, né? Se você conseguir, você tá de parabéns, né? O intestino sensacional que você tem. Mas você não vai comer o caroço da manga. Você vai tirar. Eu, particularmente, e o Miguel e o meu filho, praticamente, a gente adora manga. Corta lá, detona a manguinha. Você não come o caroço, né, Júnior? Você vai tirar o caroço, o restante você vai comer. É a mesma analogia, irmão. A mesma analogia quanto a tudo. A gente tende muito a isso quando são pessoas. Geralmente a gente olha o rótulo do camarada, da pessoa que está pregando, que está falando, ou de quem traz a ideia, e você já, muitas vezes, com preconceito formado, você vai fazer o quê? Isso aí não presta. Não é porque ele não presta que nada que ele fala vai servir. Às vezes o cara é terrível, é ruim, não tem caráter nenhum, não tem entendimento de nada. Mas analisa o que ele está falando, julga o que ele está falando, entenda. É difícil falar em julgar, porque hoje a gente interpreta totalmente errado aquele versículo que fala que nós não devemos julgar, né? Não julgueis. E as pessoas levam isso a ferro, né? Mas o bom é que quem fala isso já está julgando a gente. Ué, se eu não devo julgar o outro, por que você está falando para mim que eu não devo julgar? Você já está me julgando? Olha isso. Não é assim que é um negócio muito, muito hipócrita, mas é justamente esse julgamento hipócrita que Jesus está condenando. Que eu não devo julgar de acordo com as minhas convicções, mas eu devo julgar a tudo quanto acontece, ideias, pessoas, tudo que vem a nós, a nossa mente, ao nosso encontro, segundo a reta justiça. Isso aqui diz a palavra de Deus. Você vai ver isso lá no livro de João, capítulo 7, verso 24. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Amém, irmãos? Então você deve julgar, você deve levar em paralelo, em consideração, muitas coisas. Eu vou dar um exemplo para você ver se você concorda comigo ou não. Vai me julgando aí. Você tem um pai, você tem uma mãe que não são cristãos, não tem os princípios que a gente segue, mas vamos dizer que ele é um senhorzinho lá da roça, que é trabalhador, que ele sempre buscou fazer o bem, mas ele não tem entendimento nenhum da palavra de Deus. Você vai pegar algumas pessoas que vão falar assim, não, irmão, é meu pai, minha mãe, mas eles não são cristãos, eles não têm entendimento da palavra, e eles me disseram aí que eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que me dedicar, eu tenho que acordar cedo, mas eles não são cristãos, então eu não vou dar ouvidos. Eles não são cristãos, mas eles têm o quê? Uma boa experiência. E o que eles falaram são coisas que têm um bom nexo, que faz total sentido. Você trabalhar, não é assim? Você estudar. Mas eles não têm uma boa reputação, eles não são instruídos. Mas olha o que eles estão falando. Julgue o que ele está falando e vê se não faz sentido. Vê se não tem um entendimento bíblico, vê se isso não tem amparo na palavra de Deus. É claro que tem. É claro que tem. Mas nós vamos e fazemos o quê? Julgamos pela aparência. E esse é o entendimento errado. Esse é o entendimento combativo, que não deve ser levado à frente. Esse texto, esse versículo que nós estamos dizendo,
ele está dentro de um conjunto aqui. Paulo não fala somente que a gente deve julgar todas as coisas e reter o que é bom. Ele também fala que nós devemos regozijar sempre. Ou seja, que a nossa alegria ela deve ser independente da circunstância. Amém? A nossa alegria ela deve ser independente da circunstância. Paulo fala aqui que nós devemos orar sem cessar. Devemos manter um espírito de contínua oração. Isso você vai ver do versículo 16 até o 22, que nós estamos lendo aqui. Ele manda também em tudo dar graça, que nós devemos dar graça a Deus, independente também do que estamos passando. Paulo também fala que nós não devemos apagar o espírito e não desprezar as profecias. Olha aí, irmão, agora nós vamos entrando aqui já no espírito do julgamento. Não devemos apagar a influência do Espírito Santo na vida dos crentes. E não devemos também desprezar a profecia, lembrando que as mensagens eram revelatórias, enquanto as de hoje são expositivas. Presta bem atenção nisso aqui, irmão, que você vai ter um entendimento mais profundo a respeito disso. O povo de antigamente, eles tinham um véu nos seus olhos. Vamos dizer aí, o entendimento espiritual deles era tampado. Então, essas revelações que vinham, o que é uma revelação? Você vai retirar o véu. A revelação. Você retira o véu. Você mostra algo. Você expõe alguma coisa que aquelas pessoas não sabiam. No nosso tempo, as revelações são diferentes. Elas são expositivas. A cada vez que a Bíblia é pregada, explicada e colocada em prática na igreja, é uma revelação que está acontecendo. Amém? São revelações que estão sendo faladas, que estão sendo ditas, que estão sendo expostas diante da igreja. E isso deve ser levado em consideração. E isso também deve ser levado em julgamento. É necessário que se julgue. É necessário que se... Será que isso é de Deus? Será que essa palavra deve ser, como diz Paulo a Timóteo, deve ser digna de aceitação? Porque isso é perigoso, né? Por um lado, a gente rejeitar tudo, e se Deus está falando? E por outro lado, a gente aceitar tudo também é perigoso. Porque daí a gente pode cair num grande erro, que é achar que tudo que está falando em nome de Deus realmente é de Deus. E não é. Então Paulo fala para a gente tomar cuidado, julgar todas as coisas e reter somente o que é bom. Quer um exemplo? Quantas vezes o irmão Alexandre chega aqui e fala, olha, conversei com fulano, com ciclano, e é sempre o mesmo problema. Ouviu uma coisa na igreja, uma profecia, uma palavra, que nunca aconteceu. E aquela pessoa se decepcionou. Olha aí. Temos erro dos dois lados. De quem falou e da pessoa também. Que não é tão inocente. O que a Bíblia fala? Ouça, julgue e retenha o que é bom. Não aconteceu, irmão? Vida que segue. Amém? Vida que segue. É ruim? É triste? É claro que é. Mas não é motivo para falar, então tudo que vem de Deus agora é falso. Não. O vaso é de barro, mas a palavra de Deus não. Amém? O vaso, o transmissor da palavra, ele pode até errar. Não deve, mas pode. Pode ser que aconteça erros. Por isso você deve julgar. Quer um exemplo mais claro ainda? Você imagina que Paulo estivesse pregando aqui. O apóstolo Paulo. O homem das 13 epístolas, o homem dos açoites, o homem dos naufrágios, das tempestades, o homem que a cobra picou ele e ele sobreviveu. Né? Você imagina depois que a cobra é capaz de ter até morrido, né? De tão bravo que era esse homem. Brincadeira mesmo? Brincadeira isso aí. A cobra continuou viva, mas o efeito do veneno não fez nenhum mal a Paulo. Por quê? Era um homem cheio do poder de Deus. Amém? Aí ele vem pregar aqui. Você não vai nem abrir a Bíblia. Não é isso? Você não vai nem abrir a Bíblia. Porque se o homem falar, eu assino embaixo, não quero nem saber se ele está certo. Errado. Errado. A Bíblia diz que em Atos capítulo 17, verso 11, Paulo foi pregar. Se eu não me engano, essa é a passagem que ele levou Silas junto com ele. E quando ele chegou em Tessalônica, e ele estava pregando ali no padrão, a Bíblia diz que os irmãos de Bereia, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, ou seja, eles ficaram felizes em ouvir uma exposição da palavra, de ouvir a explicação da palavra, porém, eles examinando a cada dia nas escrituras, se essas coisas eram assim mesmo. Olha o grau de importância que eles davam, não tendo em consideração quem estava pregando. Se por um lado, se a pessoa que vem é ruim
eu vou cortar tudo que ela fala, não vou tentar reter nada. Se vem uma pessoa que é de boa índole, bom caráter e bom testemunho, qual que é o intuito? Eu vou reter tudo. Esses irmãos aqui não. O quê? Pode ser Paulo, pode ser qualquer um pregando aí. Vamos ver se o camarada é isso tudo mesmo. Não é? Não é assim que devemos agir? E aí esse é o contexto que Paulo está dizendo aqui. Não é porque tem boa fama, que é bonzinho, que parece que prega bem, parece que tem entendimento, que realmente ele vai trazer um alimento bom. Às vezes ele não está num bom dia, né? Foi pregar ali, não se preparou tanto, e sai uma abobrinha no meio lá. E aí você fala, não, mas ele é um camarada de boa índole, né? Então nós vamos acatar isso aí que ele está falando. Às vezes não, às vezes é uma heresia. É um falso ensino. E como que você vai saber? Se você tiver como o que eu sempre disse, desde que eu comecei a falar, um filtro no seu ouvido. Um filtro. E isso é interessante, irmão. Sabe essas motinhas que passam aqui na rua, aqui, gritando igual louco? Tem uns camaradas aí que compram moto, e eles têm a capacidade de inteligência de enfiar um cano no escapamento da moto e dar uma retada ali. Você ouviu um mecânico falando, eu não sei o nome da peça, talvez o Alisson sabe, eles quebram isso aí dentro do escapamento. E aquilo ali faz um barulho, né? Que é o que você escuta aqui. Às vezes o escapamento é trocado, mas às vezes é essa gambiarra aí que eles fazem. Porque o escapamento novo é caro, faz barulho isso aí. Então eles vão lá e quebram e boa, e sai com essa barulheira pra rua aí. O que acontece ali? Os gases da gasolina lá, que queimam e tal, sai fazendo a poluição total, né, no oxigênio aí, levando a maior poluição. Por quê? Porque quebrou um filtro que tem ali dentro. E às vezes nós já estamos com esse filtro quebrado. Né? Você foi instalado em você um filtro, mas você falou, quer saber? Eu não quero ficar perdendo tempo cuidando da minha saúde, não, da minha vida, não. Ó, o que eu ouvi aí eu vou entender como palavra de Deus, e o que vier de dentro da igreja é isso aí mesmo, e você vai e quebra esse filtro. Irmão, o desastre é grande. O desastre é grande. Porque nós precisamos julgar, precisamos ter entendimento. Será que isso aí tem a ver com a palavra de Deus mesmo? Quer ver um outro exemplo? A palavra de Deus, ela é santa, é pura e ela é inerrante. Mas quem é que traz a palavra? É um homem falho. É um homem falho. Você tem pregadores, por exemplo, do estilo Luciano Subirá, que ele prega a palavra de Deus e ele expõe aquilo na vida dele. Ele conta muitos testemunhos, ele embasa a palavra de Deus na vida dele. E embasa também a vida dele na palavra. Então ele vai contando, olha, certa vez aconteceu isso e eu vi a provisão de Deus fazendo isso na minha vida. Então você junta, olha, o que ele pregou, ele viveu e aconteceu. Mas ele é infalível? Não. Ele não é. Então ele coloca, ele expõe a palavra e usa o exemplo dele. Mas você vai ver outros pregadores, por exemplo, que não vai dar um testemunho de si mesmo. Alguns não se acham nem dignos disso. Mas não vai falar nada. Ele vai expor o texto, ele vai se ater ao texto de maneira fiel, digna, vai pregar a palavra, mas de forma sutil, sincera, aquilo que está escrito, ao exemplo que está ali na palavra, ao autor de quem ele está falando aqui, do personagem, e ele não vai usar um exemplo dele. Então, cada pregador vai divergir de acordo com a sua personalidade. Uns são mais enérgicos, outros não. Uns gostam de exemplo, outros não. Porque por isso você vê tantas linhas diferentes. Um lá prega assim. Mas ele não prega a mesma palavra? Por que um prega assim e o outro prega assado? Pela forma que o vaso ali é usado. Pela forma como ele prega. Pela maneira como ele aprendeu. Amém? Então cada um tem um estilo. É por isso que nós devemos julgar. Devemos julgar. Devemos. E não só devemos. É uma ordem. A Nova Versão Internacional traduziu somente esse versículo que eu li para os irmãos, o 21, da seguinte forma: teste todas as coisas e agarre-se somente ao que é bom. Lembra o exemplo do abacaxi? Será que dá para comer o espinho? Não, não dá. Então vamos nos agarrar à polpa dele. Amém? E vamos nos alimentar com isso. A Nova Tradução Viva diz assim: teste tudo o que é dito e apegue-se ao que é bom. O livro de Romanos diz, Romanos 12:9, o amor deve ser sincero, deteste o que é mal e apegue-se ao que é bom. O amor tem que ser sincero. Eu amo até
aqueles que pregam heresia, né? Mas eu detesto o que ele faz, que é ruim. Mas o que ele fala que é bom, eu pego. É necessário que se pegue. Quer ver um exemplo clássico? Os pregadores coach, né? Eles dão uma deturpada boa na palavra? Muito. Mas o empenho que eles têm e a mensagem que ele traz pode não ser digna de ser aceita como palavra de Deus para salvação. Mas não podemos discordar que os exemplos são excelentes. A astúcia que eles têm, as analogias que são feitas, e preste bem atenção no que eu estou dizendo, irmão, podem não ser comparadas sendo boas para a salvação de almas. Porque na maioria deles, eles colocam uma raiz de prosperidade dentro do nosso coração. E nos prende nessa terra. Você consegue, você é isso, você é aquilo. Como a irmã bem disse, nós não somos nada. Amém? Nós não somos nada. Mas as analogias que são feitas a título de motivar, elas são boas. Elas são boas. São inteligentes, né? Mas devemos julgar isso. Será que ele está pregando o texto na firmeza, na realidade, que é o que está dizendo? Ou ele está mudando para tentar causar em nós um efeito, um impacto? Devemos julgar. Devemos julgar. E reter somente o que é bom. Amém? Reter o que é bom. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, a respeito dos profetas, Paulo fala assim: 2 ou 3 profetas devem falar, e os outros devem pesar cuidadosamente o que é dito. Ih, irmão, aqui o negócio basta. 2 ou 3 devem falar, e outros devem pesar cuidadosamente o que é dito. Aí às vezes o culto está lá pegando fogo, aí você vê o irmãozinho assim, ó, quieto. Aqui que a gente faz? O irmão tá frio. Pode ser que esteja mesmo. Tá nem ali, né? Mas a gente já julga e fala, esse irmão tá frio. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes ele tá quietinho na dele ali, ele tá só pesando cuidadosamente para ver se o que estão entregando lá é palavra de Deus ou não. Ou não. Porque não é porque o movimento é forte, é bonito, é envolvente, que o que está sendo entregue é de Deus. E tem ordem para que isso aconteça. Mas aí, aqueles que querem fazer errado, eles vão falar o quê? Fariseu. Por que não se entrega também? Não é assim? Por que ele não se entrega? Por que ele não entra no movimento? Olha, Deus está falando. Às vezes não é nada de Deus, às vezes é só carne pura. Né? Às vezes é só carne pura, emoção. Não tem nada vindo de Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos julgar, pesar cuidadosamente, para que a gente não caia no erro de condenar errado também, de julgar errado, né, e fazer ali uma lambança com isso. 1 João capítulo 4, verso 1, mais uma a respeito de provar, de julgar, para ver se o que está sendo dito é verdadeiramente sendo de Deus. Amados, não acrediteis em todo espírito, mas provai os espíritos para ver se eles vêm de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Sabe que o provar do grego de João é passar pelo fogo. A tradução, o significado é isso. Passar pelo fogo. Não é você pegar o profeta e tacar fogo nele para ver se ele sai lá de dentro, não. É a palavra que ele diz. O que ele diz? Vamos passar no fogo. Não, ela mantém. Quando a gente passa ela para o crivo, ela mantém. Mas que crivo é esse? Que reta justiça é essa? É a minha? Não. É da palavra de Deus. Amém? É da palavra de Deus. Você vai pegar, vai entender, por isso a importância do discipulado. Amém? Você vai entender a Bíblia, a palavra. Aí você fala, isso aí que ele está falando tem amparo aqui. Tem amparo. Não é amparo na tradição, não é amparo em costume, não é amparo em cultura, não. É amparo bíblico para que isso aconteça. Um clarinho, simples de entender, que dá mó bafafá, né? Até esses dias minha esposa falou assim, olha, e se a pastora tal viesse para cá? Eu falei, seria muito bem-vinda. Mas sentadinha ali no cantinho dela, bonitinho, se quiser pregar, pregaria para mulheres, né? E vida que segue. Não tem rosco com isso. Mas para muitos tem.
Para muitos tem, sendo que a regra bíblica é clara, né? Que a mulher não deve exercer autoridade sobre o marido, porque primeiro Deus criou Adão e depois Eva. Que cultura que tem aqui, irmão? Que dizem que é cultural. O cargo de pastor, o título de pastora, dizem que é cultural. Cultural da onde? Da onde que eles levam a referência para cortar aí esse pastorado feminino? Primeiro Deus criou Adão, depois Eva. Ou seja, a autoridade está sobre o homem. Não tem que a mulher vir aqui e querer pregar numa reunião solene onde tem homens e mulheres. Ela quer pregar só para mulher? Amém. Pregue, vai lá. É tudo da mesma patente, né? Então ali tá liberado, tá tranquilo. Se tiver um homem sentado ali, esquece. Esquece. Senta, bonitinho, joinha e vida que segue. Aí qual é o argumento? Se os homens não fazem, deixa que a mulher faz. Mas é para fazer errado? Em troca de não fazer o certo, a gente faz, mas faz errado mesmo. Se não tem quem faça certo, não vou fazer errado mesmo. Não, tem um cano passando aqui embaixo que tem um cara capacitado para fazer o trabalho de restauração do cano que está furado. Não, mas o rapaz não pode vir hoje. Não, manda o Zé lá, ele não sabe nada do que ele está fazendo, ele não é capacitado para aquilo, mas ele mexe lá. Só porque não tem quem faça, aí vão mandar alguém que faça de maneira que não está autorizada a ser feito. Não é esse o contexto bíblico. Mas as pessoas, em troca disso, querem... não. Por quê? Porque não tem um julgamento. Não é julgado. Isso tem amparo? Mulher pregando aqui tem amparo. Eu estou dando um exemplo, amém, irmão? Mas tem um monte aí por cima. Julgue. Mas não tem. Não tem amparo para a mulher estar pregando. Não tem amparo para muitas coisas que acontecem. Então você julga, e só vou reter só o que é bom. Vou reter o que é bom. Não estou dizendo que tem mulheres que não pregam e não pregam muito bem. Tem. Tem mulheres que pregam de maneira excelente. Expõem a Bíblia de forma extraordinária. Mas não tem amparo para fazer isso. Não tem. Vai amanhã, você vem aqui em casa, eu te dou a minha farda, e você vai lá e trabalha no meu lugar. Vai trabalhar talvez melhor, muito melhor do que eu. Mas até alguém te achar. Né? Até alguém te achar. Não está autorizado você entrar lá, por mais que revestido de uma autoridade, né? Não está autorizado você entrar lá e fazer a função de outro. Não está. Da mesma forma pregar. Não está. Não está autorizado. Por mais que pregue, que faça, isso não está. Então nós devemos pesar isso. Tem base? Tem? Não. Mas ela pregou muito bem. Retém o que ela pregou. Retém. Ela pregou bem, pregou a palavra. Retém aquilo. Retenha, mas não volte. Porque isso não tem base bíblica nenhuma. Você não vai ter o poder de mudar o lugar, irmão. Esquece isso. Mas eu estou no lugar que eu não concordo. Se você não concorda, irmão, sai. Sai. Sai e vá para um lugar onde você, segundo o entendimento que você tem, que seja bíblico também, né? Você vai frutificar e vai servir como uma bênção e não como uma pedra de tropeço para o reino de Deus. Amém? Siga a palavra e somente ela. Um dos princípios que nós devemos examinar, um dos princípios pelo qual nós devemos examinar, é para não cair na palavra dos falsos profetas. Mateus capítulo 7, verso 15 ao 20, a palavra do Senhor diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos, porque alguém colher uvas de um espinheiro, alguém colhe uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês reconhecerão. Você vai saber que a árvore é de maçã? Como? Se você vai olhar lá e falar assim, é uma maçã. Eu julguei aqui, o entendimento que eu tenho, isso é uma maçã. Da mesma forma, você vai reconhecer quando o ensino é errado, quando é um falso profeta, quando é uma falsa igreja. Por onde, irmão? Pelos sinais. Tem até brincadeirinha, né? Quando acontecer tal coisa, eu não vou dizer nada, mas haverá sinais. E os sinais são gritantes. São gritantes. Cobrar por oferta. Cobrar por oferta, né? Pedir oferta para oração. Pedir
honra para não sei o quê, pedir milhões de coisas que não tem base nenhuma na palavra de Deus, movimentos que são feitos, né? Que não fazem mais isso daí. Você vê o tanto, hoje está estourando muito isso, né? As lideranças que são prejudiciais para a própria igreja. Tem lá o irmão lá, e aí isso é fato, irmão, isso acontece. E aí ele quer casar com a irmã. Mas aí talvez, sei lá, por motivo de sobrepeso, esse irmão que é um líder da igreja, ele olha e quer casar, ele vai falar com o pastor da igreja dele, e o pastor não autoriza o casamento porque a irmã tem um pouquinho acima do peso ali. Isso acontece. Isso acontece. E a pessoa vai e fala, não, tudo bem, então não vou casar com ela por conta disso. Mas ele não consegue ler a palavra e falar que não está no poder do pastor dele decidir esse tipo de gosto para ele. Ué, a decisão é dele. Ele deve tomar seguindo os princípios bíblicos para isso. Agora, as pessoas caem nisso. Mas será que esse irmão que passou por isso, será que ele julgou isso? Peraí. O único motivo pelo qual ele está já cortando meu relacionamento com a minha futura esposa é porque ela está acima do peso. Aonde que isso tem a ver? Ele não julgou o caráter, ele não julgou o entendimento, ele não julgou nada do que é reto e justo. Ele julgou segundo a aparência. E é esse o julgamento hipócrita, e é esse o julgamento condenável. Agora, os outros não. Irmão, isso se refere à sua vida. Se você não fizer isso, não pense que outros vão fazer. Se você não julgar o que é bom e o que você deve reter de bom para você, outra pessoa não vai fazer isso. Você deve julgar e julgar muito. Lembra do exemplo que eu dei aqui para os irmãos? Do Mateus, que quando ele ia entregar o dízimo dele, ele falou assim, irmão, eu já levo, eu já separo, eu já oro em casa, né? E já vou lá, o irmão vai orar, mas eu já orei. Eu já orei, por quê? Ele faz um julgamento, né? Daqui a pouco o irmão que vai orar lá já não é um irmão muito quente de oração. Eu vou lá, melhor eu contar com a minha mesmo. Né? Então ele já leva orado, bonitinho, chega lá, ele entrega. Ou seja, a parte dele já fez, que o maior interessado é ele mesmo. Amém? O melhor interessado é ele. E também é você que está ouvindo essa pregação hoje. Escute isso, julgue, para que você não caia no conto de ninguém, para que você não entre, né, de forma desolada. Agora tem um porém, e eu já vou finalizar por aqui. Repara numa coisa, que geralmente esse versículo ele é vivido da forma contrária. Você vai entender o que eu estou falando com todas as letras. Esse versículo ele é vivido, mas da forma contrária dele. As pessoas examinam tudo, julgam tudo e retêm o que é ruim. Impressionante, irmão. Impressionante. Tudo é julgado, tudo é examinado na lente da pessoa. E o que ela retém? O que é ruim. É impressionante com o poder do povo de só julgar e reter o que é ruim. Impressionante, irmão. A pessoa entra no culto, o irmão traz a palavra, padrão, introdutório. Aí vem o louvor, padrão também. Aí vem o dízimo, engrenado. Aí vem a palavra também, excelente. Aí chega no final, o pastor prega 5 minutos no fim do culto e ele vai passar um aviso lá, padrãozinho ali, dentro do horário, engrenado, conforme deve ser. Aí o irmão vai olhar e falar assim, nossa, no meu relógio passou 5 minutos. E ele vai condenando o culto inteiro por causa do tempo que passou. Por causa do tempo que ele passou. Agora, será que ele não podia olhar e falar assim, aqueles 5 minutos lá, talvez o pastor errou de ter falado muito mesmo, mas o culto inteiro foi bom, vamos reter o que foi bom. Não tem como. Não tem. Hoje não tem. As pessoas pregam uma pregação, né? E você vê isso direto, irmão. Direto. O cara prega 1h30. Um negocinho que ele falou ali que talvez a pessoa não concorde, que não foi julgado pela reta justiça, mas foi julgado por ela mesma, ela pega e fala assim, esse aí é herege. O que ele prega não é a palavra de Deus, não é verdade. Ele condena todo o contexto. A 1h29 a mais que ele pregou lá, não serve de nada. Por quê? A pessoa não consegue reter o que é bom. Só retém o que é ruim. Se eu fosse reter somente
o que era ruim por onde eu passei, eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui. Né? E eu acredito que você também não. Não iria estar aqui. Agora, por que você está aqui? Você já não conviveu com bandido? Já. Já não conviveu com traficante? Já. Talvez até proposta de vender alguma coisinha ou de guardar. Você já teve, né? Eu já tive essa proposta aí. Mas o que você fez? Você reteve, você ouviu o que você teve o contato com essa pessoa, com pessoas, você ouviu coisas ruins, aconselhos ruins, mas o que você fez? Você saiu aí fazendo tudo que era ruim que eles mandavam você fazer? Não. Você julgou segundo a sua consciência e julgou que aquilo não era bom para você. E você reteve o que é bom. Somente o que é bom. E assim devemos fazer, irmãos. Amém? Estamos chegando, estamos passando aí esse período aí de fim de tempo, de fim dos tempos. Não sabemos quanto tempo mais iremos passar por essa terra. Mas o fato é que a cada dia existe um evangelho novo pregado aí. Cada dia existe um pregador novo, alguns com falas muito boas, mas com mais filosofia do que palavra. E o que nós devemos fazer? Ouvir? Podemos ouvir. Bom, nós vamos julgar o mundo com Cristo. Se você não conseguir discernir entre o que é a palavra de Deus e o que não é, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. Você deve ouvir, pode ouvir, mas com filtro. Falar, isso aí dá para continuar ouvindo. Esse aqui não. E o que não dá, deixa ele para lá. Agora se atente e retenha aquilo que é bom para você. Amém, irmãos? Eu quero que você grave essa palavra. Você pode ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarde essa palavra. Porque você não vai ser guardado dentro de uma casinha, de uma caixinha lá, e vai ficar lá sem contato com o mundo, sem contato com ideias, sem contato com ideologias, sem contato com esse mundo externo. Pelo contrário, você vai estar em contato com pessoas, com ideias, com ideologias, com entendimentos diferentes dos seus. Mas você não deve sair já pegando todo o conselho que te dão. Julgue, pegue, Senhor, isso aqui tem, porque às vezes é um alerta de Deus para você. Vem o ímpio lá, usado por Deus, e ele fala uma coisa para você e você fala assim, é ímpio, isso aqui eu não vou ouvir não. Aí daqui a pouco é Deus usando da boca dele para te alertar de alguma coisa. Como é que você vai saber? Pela palavra. Será que tem amparo? Aí vem o ímpio lá, te aconselha, né? Eu vi um rapaz esses dias falando assim, que ele queria fazer uma tatuagem, só que ele estava com medo porque ele não sabia se o padre dele ia autorizar. E ele era católico. Aí ele falou assim que ele procurou uns 3 ou 4 padres. E os padres falando para ele a mesma coisa. No último que ele procurou, o padre olhou para ele e falou assim, você já quer fazer. E você vai fazer. Você só quer achar alguém que te autorize a fazer isso. Mas você, no seu coração, você já está decidido a fazer. Né? Ou seja, o conselho não adiantou muito, né? Mas um negócio muito assim, aleatório. Era sim ou não. Não se você quer ou não quer. Era eu posso fazer ou não posso. Deu uma escorregada ali e deixou para lá. Mas a ideia que nós temos é o quê? Devemos julgar. Devemos julgar. O que eu estou fazendo? O que foi me falado? O que foi me ensinado? Isso aí é bom? É bom? Você vai ouvir essa pregação e talvez você vai falar assim, irmão, não concordei com muita coisa. Retenha o que é bom para você. Retenha o que é bom. Absorva o que é bom para você e viva a sua vida com Deus de forma segura. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, por gentileza? Senhor, nós agradecemos a Ti por essa palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender. Pai, em nome de Jesus, a cada dia os ataques são mais frequentes, são mais audaciosos, são mais aparentes e explícitos à nossa frente. Todo momento, Senhor, surge algo novo, um movimento novo, um entendimento novo, uma interpretação nova, uma religião nova. Todo momento, todos os dias, Pai, coisas novas vão acontecendo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, para podermos julgar aquilo que é de fato vindo da sua parte e o que não é. Aquilo que tem amparo na sua palavra para que nós possamos fazer ou não. Nós só podemos saber isso se o Espírito Santo do Senhor abrir o nosso entendimento,
abrir as nossas visões espirituais, para que nós possamos enxergar, meu Deus, o que está por trás de tudo isso. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa palavra. Amém e amém. Amém, irmão?